Bom, sejam todos muito bem-vindos de novo. Muito feliz e muito honrada pelo nosso Slowbras Talk de hoje e pelo nosso palestrante, Andrea Iorio. Andrea vai falar sobre a transformação do líder do futuro, que é um tema muito importante. E estamos ansiosos de saber sobre o que vamos falar. Andrea é italiano, ele mora em Brasil mais ou menos 9 anos, atualmente no Rio de Janeiro. Andrea é palestrante, é escritor best-seller, foi diretor do Tinder e trabalhou como Chief Digital Officer na L'Oréal. Ele aborda temas como transformação digital, liderança, inovação, cultura da empresa e experiência do cliente. Ele nasceu em Gênova, na Itália, e ele é autor do livro de 6 competências de transformação digital, que alcançou o número... Deixa eu colocar aqui no mute. Que alcançou o número 1 entre os mais vendidos na Amazon, na área de gestão de pessoas. Possui mais de 50 mil seguidores no LinkedIn e também é o host do podcast Metanoia Lab, que eu sou fã número 1, já escutei todas, que está no top 30 de podcasts de negócio no Brasil. Em paralelo, Andrea também é investidor anjo e atualmente um dos maiores referências nacionais em transformação digital e liderança no país. Seja muito bem-vindo e, ao mesmo tempo, gostaria de cumprimentar todo mundo que está aqui conosco. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu tenho certeza que vamos adorar a palestra de hoje. Gostaria de agradecer o apoio de Metanoia Lab aqui para a gente realizar esse evento hoje e Slovenian Global Business Network. Eu queria pedir que todo mundo colocasse microfone no silêncio para a gente evitar as transferências e queria passar a palavra para a Andrea. Muito obrigada. Muito obrigado, Tatiana, pelo convite. Fico lisonjeado com esse público e de poder compartilhar um pouquinho mais sobre a minha experiência em transformação digital e, de fato, trazer algumas provocações intelectuais aqui hoje para a gente. O que eu costumo dizer, o grande objetivo de uma boa palestra é sair dela com mais perguntas do que você entrou. Então, a ideia de hoje é gerar um pouco dessas provocações, falando um pouco sobre o líder do futuro e quais são os principais traços que são precisos. Que bom que você já me apresentou um pouco, porque uma grande dúvida é sobre meu nome, Andrea. A maioria deve imaginar que venha a Andrea palestrar, mas no meu caso é diferente por ser italiano e ter essa proximidade também grande com a Eslovênia. E, enfim, fico muito feliz com o convite. E a primeira coisa que eu gostaria cada um de fazer para começarmos é imaginar sendo o piloto de um avião que, enquanto ele está voando, o motor de repente entra em pânico. Aí é o pânico. Você fica com medo, o público, né? E as pessoas, os tripulantes. E você tem que fazer, afinal, 3 grandes coisas em uma situação dessa. Primeiro, você tem que tomar uma decisão de forma muito rápida sobre o que fazer. Mas você não tem todas as informações à disposição e você tem pouquíssimo tempo. Se você tivesse que ter controle de todas as variáveis, você deveria saber a exata velocidade, a pressão do ar, a temperatura, onde está o problema, mas você não tem isso à disposição. Você, porém, precisa decidir algo, senão o motor, né, o avião, ele vai cair. Segunda coisa, de nada adianta a gente tomar uma decisão rápida, a gente precisa executar. Mas o tempo também é pouco e a gente precisa testar, aprender, nós não temos a cartilha de instruções. Então, aí a gente ajusta, toca aqui, pivota. E terceiro, a gente não consegue nada disso sozinhos. Como que você pilota um avião para fazer ele não despencar enquanto você troca uma peça-chave no avião? Você precisa que as outras pessoas também reajam ao medo e não congelem diante desse pânico e trabalhem de forma coordenada para realizar uma visão do futuro que é
Trocando este motor, o avião vai voar ainda mais alto. E a verdade é que eu gosto de começar com esta provocação, essa metáfora, porque afinal, nós todos, como líderes de empresas, somos os pilotos de nossos aviões, nossas empresas, onde, porém, a partir de março de 2020, o motor entrou, de repente, em pânico. E aí, tem essa ameaçar, né, uma queda do avião, mas afinal, existem na história inúmeros casos de transformação que nasceu de momentos de crise. E afinal, essas três grandes tarefas, pensar diferente, executar de forma diferente e interagir com os outros de forma diferente, são os três grandes pilares de transformação do profissional do futuro e do líder do futuro. Nós precisamos aprender a trocar o motor em pleno voo. Nós não podemos parar nossos negócios e nossas empresas, mas precisamos uma transformação cognitiva, uma transformação comportamental e uma transformação emocional. Afinal, se trata disso. E é disso que um pouco vou falar hoje, ao apresentar quais são as três grandes competências para os líderes de hoje no mundo imprevisível e digital. E, de fato, a palavra que melhor remete à situação que a gente está vivendo e ao que devemos fazer, para mim, vem dos meus estudos de grego antigo no Liceu da Itália. Eu não sei se na Eslovênia tem o Liceu Clássico, onde estuda ainda latim e grego, na Itália tem. E eu me deparei a primeira vez, quando adolescente, na palavra de metanoia. E metanoia é uma palavra muito querida por mim, porque é um pouco do resumo da minha vida, mas também porque ela é o resumo das competências e habilidade e atitude que a gente tem que ter diante desse mundo tão complexo. O que ela significa? Metanoia significa mudar radicalmente a sua forma de pensar. Mudar de ideia, mudar de pensamento, em português moderno, poderia ser pensar um pouco fora da caixa. E, afinal, metanoia é o que a gente precisa para entender que mesmo em um mundo tão complexo, o mundo da crise, a gente tem enormes oportunidades de crescer nossos negócios com rapidez, mas, ao mesmo tempo, enormes desafios. Primeiro, porque, pela primeira vez, os negócios não estão apenas crescendo de forma linear, mas sim de forma exponencial também. Isso gera um famoso cenário VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E isso já vinha acontecendo com a transformação digital da quarta revolução industrial. Mas se em cima disso colocamos a crise que estamos vivendo e a imprevisibilidade que ela trouxe, nós temos um cenário VUCA ao cubo, pelo menos. E, de novo, os desafios são muitos, porque, primeiro, temos que entender como que a gente age, toma decisões sob informação incompleta. É como se uma neblina enorme tivesse caído à humanidade no mundo e onde todos os nossos planejamentos de 2020 foram água abaixo. Até nossas resoluções. Em janeiro, todos queríamos ficar mais sarados, mais ricos, namorar para quem é solteiro. E a crise veio para nos ensinar que talvez planejar só não é mais o caminho. A gente precisa aprender a executar melhor. Segundo grande desafio, como a gente se complementa a tecnologia e não é substituído por ela. Porque se a gente continua encarando nossa tarefa como líderes de forma rotinária, de forma, digamos, robótica, distante... Todas essas... Fazer isso... Garanto eu que a gente não vai... Se quiser fazer perguntas também no meio, podemos. Mas se não, depois no finalzinho eu vou ter uma sessão de perguntas. Eu vi que talvez alguém tinha uma pergunta, mas depois temos uns 15 minutinhos, né, Tatiana? Perfeito. E por último, um grande desafio é como a gente define o mercado no qual a gente está operando. Porque muitas vezes a definição de competidores tradicionais do mercado no qual a gente opera não é mais como antes. Às vezes o competidor pode estar em algo que a gente nem imagina. Eu fui diretor da L'Oréal, fico refletindo muito isso. E eu entendi que, por exemplo, durante a crise, o maior competidor de uma empresa de maquiagem não era outra empresa de maquiagem, a tradicional concorrente dela, mas eram os filtros do Instagram e do TikTok que as mulheres usam porque não precisa se maquiar mais porque elas não estavam saindo de casa. Então, como que a gente entende e pivota nossos negócios de um foco no produto, do qual somos expert e conhecemos super bem,
para um foco no cliente, do qual sabemos ainda pouco. E então temos que tornar-nos especialistas em comportamento humano. Mas diante disso tudo, né, precisamos então pensar diferente. Precisamos pensar diferente porque, afinal, o mundo digital trouxe novas características, novas tendências. 5 das quais são as principais, ao meu ver. Primeiro, é um mundo interconectado e com efeitos de rede. É um mundo mais complexo, com correlações ocultas. Não é mais linear, não é mais apenas cartesiano. Não é mais um mundo onde a gente pode apenas pensar na dedução lógica como resposta. Se A, então B. Tem inúmeras variáveis acontecendo o tempo todo e por isso temos que levar em consideração essa característica. Segundo, é um mundo em tempo real. Tudo acontece em tempo real. Nós não temos mais aquele tempo à disposição que tínhamos em um mundo analógico. Agora a reação é imediata. Terceiro, toda interação também gera dado. Então é um mundo do Big Data. É um mundo de informação totalmente acessível, mas é também de informação demais. Então como que a gente consegue aproveitar isso? Quarto, é um mundo exponencial. Como a gente falou, as leis da tecnologia, como a lei de Moore, eles cresceram muito a rapidez com que os negócios podem crescer hoje. Então somos principiantes o tempo todo. E quarto, a inteligência artificial. Porque, de novo, se a gente acreditar que somos melhores líderes e profissionais só porque lembramos melhor das coisas, porque somos mais inteligentes ou porque somos mais produtivos, garanto eu que a inteligência artificial já está ganhando de 10-0 na gente. Nossa memória não consegue competir com um HD de vários terabytes, assim como não conseguimos competir em várias outras frentes. Então, diante disso, as regras do jogo mudaram. E fez com que, por exemplo, em junho de 2020, o Elon Musk, fundador da Tesla, da SpaceX, né, com esse gesto quase provocatório, que parece estar perguntando, e aí, Toyota, o que você vai fazer agora que eu, Tesla, me tornei a maior montadora de carros do mundo? E a Toyota vai dizer, não, mas você produz muito menos veículos que eu. Mas os investidores estão valorizando a inovação. Não é mais as regras do negócio do passado, mudaram as regras do jogo, assim como mudaram ao longo de enormes crises na humanidade, como, por exemplo, a passagem da Idade Média até a Renascença. A grande pandemia da peste negra na Europa fez com que o sistema feudal e pré-aristocrático fosse quebrado e deu início à Renascença italiana. Cabe a gente, agora, se transformar naquele líder que quebra os padrões do passado e aí cria o futuro. Porque tentar prevê-lo, se alguém disser que sabe o que vai acontecer, não acredite nem se for o melhor professor de Stanford. Nós aprendemos com isso, que nós não temos mais controle do futuro. Então, diante disso, temos só 2 opções. Uma é ser espectadores dessa mudança e ver as oportunidades passarem. Custo disso é só perguntar aos executivos da Kodak, BlackBerry, Nokia, os casos famosos, Toyota agora. Ou podemos escolher ser protagonistas dessa nossa mudança. E para sermos protagonistas, a gente precisa entender que a transformação digital, ela começa com as pessoas. Não é um assunto só de tecnologia. Muitas vezes a gente pensa, para transformar digitalmente a minha empresa, eu então vou contratar a melhor ferramenta de CRM, vou lançar um aplicativo, eu vou entrar no e-commerce. Mas se nós não mudamos, nunca seremos uma boa escolha para o cliente. Por quê? Porque afinal nós não estamos reagindo às mudanças do mundo. A pergunta aqui é simples. Estamos mudando na rapidez que o mundo está mudando? Ou estamos mudando na rapidez que o consumidor está mudando? Porque se não for, a gente tem muito caminho aí para fazer. O Jack Welch, famoso presidente da General Electric, ele costumava dizer, se a tua taxa de mudança interna for menor a taxa de mudança externa, você está destinado a ser obsoleto. E essa pergunta que é interessante a gente se fazer. Como estamos em relação à transformação digital dos negócios no mundo? Não estamos muito bem.
Um relatório da McKinsey de 2019 aponta que mesmo que 8 em 10 empresas tenham iniciativas de transformação digital nas empresas, apenas 30% delas têm sucesso nos números, né, no negócio, nos efeitos da transformação digital. Qual o grande problema? De novo, abordamos como um assunto de tecnologia e nós, como líderes, nos não transformamos. Terceirizamos a nossa transformação digital para o departamento de TI e nos não queremos envolver. Nossos times veem o digital como uma ameaça porque nós líderes nos não endossamos a transformação e, consequentemente, eles veem isso como uma ameaça e, de novo, fica mais resistentes. Então, diante disso tudo, a gente precisa renovar um pouco a forma com que a gente aborda este mundo, aborda a transformação digital. E antes de adentrar nos 3 grandes pilares de transformação, eu faço um chamado, que é da gente todos, para começar a desenvolver o que eu chamo de uma mente de principiante. A mente de principiante é uma mente que ela se desapega dos padrões do passado. Existe um fenômeno que é chamado de dependência da trajetória, o path dependency, em inglês. Que ela diz que a gente toma decisões sobre o presente ou sobre o futuro baseado em nossos sucessos do passado. Esse é o grande motivo pelo qual empresas que já foram inovadoras do passado somem do mapa. Se a gente não se renovar constantemente e ter a mente de um principiante, uma mente de uma criança, para quem tem criança pequena em casa vai me confirmar, estudos demonstram que crianças de 3, 4 anos fazem de 100 a 300 perguntas sobre o porquê das coisas. Nós adultos fazemos muitas menos. Por quê? Porque temos a mente do expert. Temos muito tempo de casa em nossas empresas, temos muito tempo de mercado, e aí achamos que já sabemos. Mas o grande ponto que o mundo novo pede uma mente de principiante, que a melhor forma de explicar o que é uma mente de principiante é uma historinha que vem da tradição budista, que diz que na China, de alguns séculos atrás, um professor foi até um monge do budismo Zen. Ele perguntou: mestre, explique o verdadeiro significado da vida. O mestre falou: tá bom, mas primeiro senta que eu vou servir um chá. E ele pegou um copo, uma chaleira e começou a servir o chá neste copo. Ele encheu, mas ele não parava de servir. Então ele começou a transbordar. Simplesmente começou a molhar a mesa e aí o chão, e depois de alguns minutos, então o professor, meio irritado, ele perguntou: mestre, você não está vendo? O copo já está cheio, por que você está continuando a servir? E o mestre então falou: para você entender o significado da vida e sua profundidade, primeiro você precisa entender que a sua mente agora está igual a esse copo. Ela está cheia de crenças, de preconceitos, de camadas de educação, de experiências vividas e até uma pitada de genética. Isso não é certo ou errado. Simplesmente você não vai absorver a profundidade deste ensinamento. E a mesma coisa que a gente precisa fazer é esvaziar este copo para entender a profundidade do momento que a gente está vivendo e de todas as novidades que ele traz. E é com esse chamado a ter uma mente de principiante, que inicialmente, diante desta palestra, mas quem sabe diante de tudo que irá acontecer a partir dela, que nós vamos agora, então, adentrar um pouco mais em quais os 3 grandes pilares de transformação e quais competências eles pedem de nós líderes. Para começar, falamos que precisamos aprender a tomar decisões de forma diferente. E é por isso que nós precisamos ter flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva, afinal, ela é a capacidade que nosso cérebro tem de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento e de termos múltiplos pensamentos de forma contemporânea. Segundo o Manual da Neurociência, é a capacidade que temos de reagir com rapidez a mudanças no ambiente que nos cerca. Nada mais importante, então, neste momento, de termos flexibilidade cognitiva no mundo que, como dissemos, cuja primeira característica é a interconectividade e complexidade. Se a gente ter a mente linear, analógica, que a gente teve até hoje, ela nos salvava num mundo que também era analógico. E o mundo exponencial, o mundo interconectado,
precisamos ter uma capacidade de juntar peças aparentemente desconectadas e explorar outras áreas do saber para poder, ao final, desenvolver aquela agilidade de pensamento e tomarmos decisões de forma rápida. E a coisa que fica mais na dúvida, né, inicialmente, é: caramba, mas será que eu tenho flexibilidade cognitiva ou não tenho? Será que é algo genético, inato, ou dá para desenvolver? E um pouco a partir da minha própria experiência, que eu vou compartilhar agora, posso garantir que dá sim para desenvolver. Eu, como disse, durante o colégio, na Itália, eu estudei latim, grego antigo e filosofia, mas meu primeiro emprego foi de salva-vidas, em Gênova, cidade onde eu nasci. Depois eu fui fazer economia em Milão, mas durante o intercâmbio, enquanto todo mundo ia para o Vale do Silício, eu fui para o deserto. Eu fui estudar árabe na Universidade Americana do Cairo. Depois eu voltei, eu fiz um estágio, o primeiro estágio foi na empresa química do meu pai, chama então Match Chemicals. Vocês podem ver pelo nome do Match que eu já estava destinado a trabalhar no Tinder algum dia, era destino. Depois eu fui fazer um mestrado em Relações Internacionais nos Estados Unidos e antes de vir para o Brasil trabalhei como consultor para o governo de El Salvador, antes de vir para o Brasil e trabalhar com tecnologia e com digital. E por que eu conto essa trajetória? É porque, assim como cada um de vocês, eu olho para ela e eu não vejo sentido nenhum. Por muito tempo, eu fiquei frustrado a olhar para o meu passado e minha trajetória dizendo: cara, olha quanto tempo desperdicei, quanto dinheiro, quantas coisas que não agregam e não fazem sentido. Mas na medida que eu fui entender melhor sobre as dinâmicas do mundo digital, essa frustração se tornou um entendimento que, sim, fio condutor não tem mesmo. Mas o segredo está justamente nisso. Porque um tipo de percurso não linear que te tira um pouco do trilho, que te faz ter experiências diferentes, que de fato te ajuda a desenvolver essa flexibilidade cognitiva, essa capacidade de adaptação que a gente precisa na vida e chegaremos agora nos negócios. Porque o mesmo podemos criar na cultura da empresa. Olhe para o caso do Tinder, onde eu trabalhei por 5 anos. O verdadeiro sucesso desse aplicativo de relacionamento, ele não veio da tecnologia em si só, a cabeça pensante do algoritmo, mas ele veio do coração, a gente chamava ele do coração, do efeito psicológico que a gente tinha nos nossos usuários. Tudo a partir de vários estudos de sociologia, antropologia e neurociência. E muitas vezes, a gente nem pensa que isso possa fazer parte de uma empresa de tecnologia. Todo mundo ficou boquiaberto no começo, quando a startup ainda tinha 10 pessoas nos Estados Unidos, e uma das primeiras contratações foi uma socióloga. Uma empresa de tecnologia? Foi a Jessica Carbino, que ajudou muito a entender os comportamentos das pessoas e, de fato, fez com que o Tinder se tornasse tão assertivo, tendo esse efeito psicológico. Também tinha ajudado o fato que ela tinha dado match com o fundador do Tinder no aplicativo, saíram para jantar, não rolou química, mas ele se interessou muito na dissertação que ela vinha fazendo, então também o match ajudou na contratação. Vemos que o Tinder funciona para tudo, não só para relacionamento. Um outro grande exemplo, porém, a empresa tradicional de flexibilidade cognitiva é da MRV Engenharia. Para quem não conhece, a MRV, aqui tem a família Menin, tradicional de Minas Gerais, eles fizeram um experimento financeiro alguns anos atrás, dentro da empresa, dando crédito para pessoas que queriam financiar um imóvel de forma 100% digital. O experimento deu certo, cresceu, até se tornar o Banco Inter, que hoje já fez cotação na Bolsa de Valores e é uma das fintechs mais valiosas do Brasil. Uma construtora tradicional de Minas Gerais criou uma das fintechs mais valiosas do Brasil. Isso é ter flexibilidade cognitiva e entender o comportamento do usuário. E não se apegar a tudo que os levou até o sucesso no mundo da construção. Podiam bem escolher isso. E o mecanismo que explica o que está atrás da flexibilidade cognitiva é o que é chamado de código mental. Que é uma teoria que foi introduzida nos anos 90 pela Carol Dweck, no livro dela Mindset. E Carol Dweck, ela diz que, afinal, existem 2 grandes grupos de pessoas.
Pessoas que, por um lado, têm um código mental que ela define de fixo, e são as pessoas que escolhem acreditar, e nós líderes que escolhemos acreditar que nossas competências e habilidades são fixas, e que líderes são líderes por traços. Ah, eu sou uma pessoa que se comunica bem, tenho uma boa presença, sou autoritário, então eu posso ser um bom líder, eu vou ser um bom líder. E essas são pessoas que, quando tem um imprevisto, um erro ou um fracasso, elas de fato não sabem se reerguer depois delas, porque isso mina a credibilidade e a imagem que eles têm de si mesmo. É nosso cérebro que faz isso. Eu gosto muito de futebol, eu trago o exemplo de um jogador que eu amo, o Adriano, extremamente talentoso, passou pela Inter de Milão, meu time, mas não foi para frente, porque não se desenvolveu em outras áreas. Muitas vezes os talentos são nossas cruzes. Por outro lado, código mental que leva os líderes a se desenvolverem, a terem a mente principiante, a flexibilidade cognitiva que precisamos, são os que têm um código mental construtivo. E é de quem escolhe acreditar que nossas competências e habilidades não são fixas, mas elas podem mudar. Então, eu nasci com certos talentos, mas eu preciso continuar a trabalhar duro porque isso não vai durar para sempre. E eu tenho certas limitações. Bom, eu posso trabalhar duro aqui, me desenvolver e isso sobressair. Aqui o outro jogador, que mesmo tendo passado por vários problemas, ele soube se reerguer depois dos fracassos e soube se desenvolver em outras áreas, mesmo que talentoso no futebol, se desenvolveu em áreas como a dos negócios. E por que tudo isso e esse foco no fracasso, nos erros, nos desafios? Por que são eles que nos diferenciam se temos um código mental construtivo ou fixo? É porque, afinal, tem um livro muito legal que eu recomendo a todos, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que diz que o sofrimento é o agente incentivador de mudança preferido pela natureza. Pense bem, e não é difícil lembrar das maiores dores que a gente passou em nossas vidas. Será que a gente mudou mais após nossos sucessos ou nossos fracassos e nossas dores? Com certeza é depois das dores. Nos negócios, foi aquela demissão, aquele fracasso. E quando temos código mental construtivo, nos conseguimos reerguer de novo, porque entendemos que o sofrimento, afinal, é, de novo, biologicamente útil para a gente como espécie. Porque só é ser humano que ele se sente incompleto, insatisfeito, que ele tem uma maior propensão a buscar soluções. Se não tivessem problemas no mundo, simplesmente não existiria inovação. Se não tivessem sofrimento, dores. E é difícil de dizer, é difícil também pensar, eu só me transformo através da dor. Mas que com certeza a gente precisa aprender a lidar com o erro, precisamos, e é fundamental, até o ponto que o Soichiro Honda, o fundador da Honda, ele costumava dizer que o sucesso é aquele 1% de trabalho que resulta do 99% que é chamado de fracasso. Ou seja, se a gente em nossas empresas, como líderes, ainda temos medo de errar, a gente não consegue criar uma cultura da inovação porque as pessoas têm medo das repercussões dos erros. Então, uma coisa é certa, se a gente não fizer, não experimentar, não inovar, nós não vamos fracassar, mas também nós não vamos evoluir. E aqui é onde o líder precisa desenvolver uma cultura de fazer, uma cultura de tolerância ao erro, ou o que eu chamo como segundo grande pilar de atitude maker. Ou seja, entender que o processo de inovação e de transformação, ele é muito mais importante na execução do que na ideia. Porque por muito tempo, a gente achou que a inovação fosse algo relacionado à ideia. Eu tive essa brilhante ideia, fazer sessões de brainstorming, estrategizar. Mas ideia hoje é commodity no mundo digital. Todos temos acesso infinito à informação. O grande diferencial de um líder e de uma empresa que sob a sua liderança vai conseguir inovar e se transformar é se testar, aprender, prototipar, tolerar o erro constantemente em interações rápidas, mas que de forma acumulativa fazem grandes diferenças. De novo, o exemplo do Tinder. De forma pioneira, em 2015, lançamos uma funcionalidade que funcionava tipo Stories do Instagram. Nos lançamos, desenvolvemos de forma muito rápida, lançamos, testamos, não deu certo, as pessoas não estavam usando,
a desligamos. Swipe left. Depois lançamos no ano seguinte uma outra funcionalidade, Tinder Social, para as pessoas se conhecerem em grupo. Pô, aprendemos, testamos, não deu certo. A desligamos, mas não desistimos. E aí fomos e desenvolvemos uma outra funcionalidade que permitia as pessoas mudarem a sua localização em qualquer lugar do mundo, pagando uma pequena taxa. Isso foi o resultado de várias iterações e erros que a gente teve nos meses e anos anteriores e que nos levaram a entender que o que o cliente queria e precisava era este Tinder Passport. Isso foi um super like, não foi um like só, que fez o Tinder faturar 1,2 bilhões de dólares em 2019 no mundo, graças a essa funcionalidade. Virou o aplicativo que mais faturou no App Store do Brasil e do mundo, graças a essa iteração e erro, sem medo de errar, de nos colocarmos ali no jogo para podermos executar de forma melhor. E tem um executivo da Honeywell que escreveu este livro que eu recomendo muito, que chama Execução, o Larry Bossidy, que ele diz uma frase muito legal. Por que a importância da execução também? É porque ela nos proporciona o ciclo de feedback necessário para que o negócio se ajuste às mudanças do mundo. Ou seja, pense bem, em um mundo de Big Data, um mundo em real time, se a gente ficar parado só estrategizando, a gente não tem a coisa mais valiosa que podemos ter, que é o feedback do mercado em tempo real para ajustar nossas soluções e nossos produtos. E como que a gente, então, executa de melhor forma nesse cenário? É segundo uma estratégia que eu chamo de marcha de 20 milhas, que vem da história, de fato, da exploração do Polo Sul. A primeira pessoa que chegaram ao Polo Sul em 1911 e que via, por um lado, o Amundsen, norueguês, e outro lado, Scott, o inglês, competindo para quem ser a primeira expedição a chegar ao Polo Sul. E enquanto o Scott, britânico, ele tinha essa estratégia de puxar a distância ao máximo nos dias bons e depois descansar e ficar mais descansando nos dias de frio, o Amundsen tinha uma estratégia que era a seguinte: todo dia ele fazia 20 milhas. E ele não fazia menos do que 20 milhas, mas ele também não fazia mais do que 20 milhas. Ele chegava nas 20 milhas, ele descansava, ele replanejava, ele pegava o feedback, ele ajustava a rota. Resultado, enquanto o Amundsen, graças às suas marchas de 20 milhas, foi quem primeiro chegou ao Polo Sul, o Scott e sua expedição faleceram na volta. Porque se você dá um puxão muito longo, muitas vezes você não está no rumo e para ajustar ele de novo, você demora. Você não ouve o feedback em tempo real. Quando você quebra a sua execução em micro tarefas, em micro ações, micro objetivos diários, marchas de 20 milhas, todo dia você sabe como você está em relação aos seus objetivos e suas metas. Mas muitas vezes a gente coloca os macro objetivos ali, como líderes, e nos dissemos, tá, agora vai você e faz. E nós não deixamos claros quais são as marchas de 20 milhas e quais as ações que preciso fazer para alcançar esses objetivos. Isso é responsabilidade do líder. Isso é de um líder que tem uma atitude maker. E um mundo que pede a gente pivotar e ajustar nossas soluções o tempo todo, porque, de novo, é o mundo e o consumidor que muda o tempo todo. Uma empresa que faz isso muito bem aqui no Brasil é a Ambev. O Jean Gereissati, o CEO da Ambev, eu admiro muito o trabalho dele, está fazendo um processo de transformação digital na Ambev muito, muito legal, que fez com que a Ambev tenha uma capacidade de execução incrível. Porque não sei quem acompanhou, digamos, o que aconteceu logo no começo da crise, mas a Ambev foi a primeira empresa a reagir de forma concreta. Primeiro, conseguiram mudar a fábrica deles de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Foi a primeira empresa a mudar a fábrica para produzir álcool gel. Também foi a primeira empresa que lançou as lives no YouTube como uma forma de marketing, reinventando a forma de fazer eventos de shows. A Ambev fez ações sociais, construiu um hospital em Boimirim, tudo de forma rápida, graças a uma enorme capacidade de execução que nasce da atitude do líder. Que diz, sabe o quê? A crise
Então tem um comitê de crise, vamos olhar para o caixa em tempo real e vamos executar. Porque, ao final, do que adianta a gente, num momento de crise, pensarmos no longo prazo, se o curto é o único que existe? E, por último, a gente disse, nós precisamos tomar decisões de forma diferente, nós precisamos executar de forma diferente, mas, afinal, nós sempre estamos em um ambiente social, nós nunca estamos sozinhos. Como líderes, precisamos ter mais inteligência emocional. Ou, como o fundador da Alibaba, o Jack Ma, diz, para ter sucesso, uma pessoa precisa de um alto quociente do amor. Porque ele diz, se a pessoa só tiver quociente intelectual, e for, mesmo que for o mais inteligente de todos, primeiro, uma máquina já é mais inteligente do que a gente, e segundo, sem quociente do amor, sem inteligência emocional, sem empatia, autoconhecimento, capacidade de se relacionar com os outros, ele fica distante. Isso desengaja com as equipes em um momento onde ainda mais de distanciamento social, onde nossos times estão em casa e a gente precisa reconstruir uma relação de confiança com elas. Olha, o case tem um caso muito interessante da Domino's Pizza. Em 2010, ela estava à beira da falência. E como vocês podem ver aqui pelo tweet que rolava na internet, em 2010 as pessoas reclamavam que a pizza tinha sabor de papelão. E aí entrou um novo presidente, o Patrick Doyle. E o Patrick Doyle, a primeira coisa que fez, pegou todos esses tweets e fez uma campanha interna que disse, chamada Pizza Turnaround, e disse, sabe o quê? É verdade mesmo. Nossa pizza tem sabor de papelão. Nossa cultura de empresa é ruim. Nosso atendimento nas lojas é ruim. Mas sabe o quê? Estamos dispostos a mudar. E ele foi o primeiro que levantou a mão e ele se mostrou para o mundo, para os clientes, admitindo as falhas, mas se prometendo que teria mudado. O que ele fez? Admitiu a sua vulnerabilidade. Consequentemente, ele se aproximou dos times. E os times, ficando mais próximos, conseguiram fazer um turnaround, onde, inclusive, lançaram uma campanha que é chamada Fracasso é sim uma opção. E, entre uma campanha e outra, entre experimentos loucos, até o ponto de eles lançarem uma forma de pedir pizza via emoji pelo celular, que simplesmente era muito fora da caixa, eles conseguiram uma das melhores performances na história recente na Bolsa de Valores americanos, valorizando suas ações de 1.800% na última década. Melhor que ter investido no Facebook, na Tesla, na Amazon e qualquer outro competidor de tecnologia. A Domino's Pizza, começando pela vulnerabilidade e pela inteligência emocional do seu líder, conseguiu um turnaround bizarro. E também se transformar em uma das empresas eleitas pela Fast Company como uma das mais inovadoras do mundo. Por quê? Porque eles conseguem fazer vários experimentos porque as pessoas não têm medo de errar. Porque as pessoas sentem que se o líder foi o primeiro a dizer eu errei, sim, e está tudo bem, os seus times têm ainda mais vontade de experimentar e errar porque eles se sentem protegidos. No Brasil, um grande case é da Magazine Luiza. A Luiza Helena Trajano se posicionou na crise como uma verdadeira parceira, de fato, a verdadeira parceira, de fato, do empresário, micro, pequeno empresário brasileiro. Né? Falando desse pilar, gente que gosta de gente. Isso é um pilar da cultura do Magazine Luiza. Então, de fato, ela conseguiu fazer com que também a performance deles na Bolsa, durante a crise, disparasse, valorizando de mais de 110%, mais que dobraram os valores das suas ações. Eles lançaram o Parceiro Magalu, que é uma iniciativa voltada a apoiar o pequeno e médio empresário. Ela manteve a sua proximidade ao ecossistema, teve inteligência emocional, se posicionou. E isso fez esse efeito e também fez com que a Magalu fosse a empresa brasileira com a melhor imagem durante a crise. Lembrando que o Itaú doou R$1 bilhão e o Magalu ainda assim, só com um trabalho bem feito, só com a imagem de um líder forte dela, do filho Fred, conseguiram uma melhor imagem ainda. Agora, isso é porque, como o Simon Sinek, famoso autor de negócio, fala, e isso, vulnerabilidade e inteligência emocional, cria um círculo de segurança, que cria uma sensação de pertencer. O que é um círculo de segurança?
não é um ambiente físico nas empresas, é obviamente um ambiente intangível, mas é uma sensação que as pessoas têm que podem errar, que podem levantar a mão e questionar, que podem ser ridicularizadas sem consequências ao trazer ideias loucas fora da caixa. E isso tudo começa com o líder. Se o líder não for o primeiro a fazer isso e a desenvolver essa capacidade, simplesmente as outras pessoas não vão tomar a iniciativa. Bom, o que eu posso dizer é que nos meus anos de Tinder eu tenho aprendido bastante coisa. Eu tenho aprendido que Tinder de L'Oréal, mas tenho aprendido que de fato o estilo de liderança já mudou, porque eu mesmo fui ensinado na escola de negócio na Itália, na Bocconi, e nas minhas primeiras experiências de trabalho a ser exatamente o oposto. O líder controlador, o líder só que planejava e o líder que ele sabia tudo do seu produto, mas não entendia o cliente, não ouvia o cliente. Então, sendo isso, todos esses pontos me fizeram refletir ao analisar a transformação digital e analisar o momento que estamos vivendo e entender que precisamos fazer diferente. E afinal, nos transformarmos ao longo desses 3 grandes eixos e afinal, encarar todo dia como se fosse o primeiro dia. Ainda mais diante do momento que a gente está vivendo, onde nós não temos previsibilidade do que vai acontecer. Todo dia é dia 1. O que isso quer dizer? É que se a gente tem uma mentalidade... Isso é o Jeff Bezos da Amazon, que diz que na Amazon todo dia é o dia 1. O que é o dia 1? Tente lembrar o seu primeiro dia de escola, por exemplo. O primeiro dia no trabalho, você estava empolgado, você estava animado, ansioso, óbvio, mas aquela ansiedade que te faz questionar, te faz querer aprender, desafiar, espírito empreendedor. Aí você chega no dia 2, dia 100, dia 1000, você já está assim, não, eu já sei disso. Não, eu sou expert do setor, eu já não preciso saber. Não, a gente já tentou isso, isso não vai dar certo. A gente já tem respostas. Quanto tempo mais a gente passa sem ter a mente do iniciante e mais ficamos com a mente do expert, ou mais trazemos respostas e menos perguntas? Quando a gente revira isso, a gente consegue, de fato, navegar este mundo, que, de fato, nós não sabemos aonde nos vai levar, mas a grande oportunidade é justamente de criar o presente agora. Então, é com isso que desafio cada um de vocês a explorar esse enorme potencial que está ao nosso alcance. Como a gente viu, para sermos líderes do futuro, nós não precisamos entender muito de tecnologia necessariamente, mas precisamos entender de pessoas. Pois se a gente não entender de pessoas, afinal, nós não entendemos de negócio. E é com isso, então, agradeço. Deixei um QR Code para quem tiver interesse em continuar acompanhando meus conteúdos e nós iremos à sessão de perguntas e respostas, que eu acho a parte mais interessante. Muito obrigado. Parabéns, Andréa. Muito legal. O conteúdo é excelente. Eu adorei, imagino, pelos rostos das outras pessoas também aprendemos muito. Eu queria falar aqui, só antes de começar as perguntas, que estou muito feliz, a gente tem entre 25 ou 30 pessoas aqui. Pelo que eu conheço, a gente tem pessoas do Rio, São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, Brasília, Búzios, se não me engano, de Canadá, Campinas, Recife, Alvaré. Estamos em Brasil inteiro, né? Sejam todos muito bem-vindos. Fique à vontade, quem quiser fazer perguntas. Esqueceu Belo Horizonte, né? Desculpa, Belo Horizonte. Amo BH. Muito bom. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Talvez a gente até tenha um prêmio para a pessoa que faz a primeira pergunta. Talvez, né? Sérgio, pode falar. Prazer enorme estar aqui com todos da Slobras. Andréa, Iori, parabéns, super motivador, gostei demais. Uma das coisas que você falou sobre
Eu acho que hoje a gente tem um descompasso entre a forma como as organizações estão organizadas e a necessidade de nós termos um raciocínio mais flexível diante da atualidade. Como compatibilizar esse timing, que às vezes o líder tem o senso da urgência, mas ele não consegue fazer a organização se mobilizar tão rápido? Obrigado. Obrigado a você. E você chegou direto ao ponto, provavelmente um dos pontos mais difíceis, né? Talvez o líder sozinho ele esteja se transformando, mas ainda talvez ele está comandando um transatlântico onde a transformação cultural e hierárquica, enfim, não reflete de fato essa mudança. Isso é muito desafiador. Agora, o que é interessante ver é que de fato tem algumas coisas que podem ajudar. Vamos começar pelos grandes erros. Muitas vezes o líder está se transformando, mas um dos erros que faz ao abordar e estruturar a transformação digital é que delega ela para o departamento de TI. E aí, isso não se integra muito no dia a dia e mesmo que o TI trabalhe de forma, seguindo talvez estruturas e metodologias ágeis, se organizando em squads e refletindo essa agilidade, o resto da organização não. E esse é um grande ponto. O segundo grande ponto que muitas vezes é errado pensamos em transformação digital e criamos um laboratório também separado que inova, mas traz inovações que não estão necessariamente alinhadas com os objetivos de negócio do dia a dia. Isso também é extremamente desafiador. O que eu acho, assim, mesmo sem ter uma receita do bolo, porque, de novo, ali é o X da questão, como você disse, Sérgio, afinal experimentos pequenos, digamos, que comecem de baixo e às vezes sejam simbólicos. Eu faço um exemplo muito prático da L'Oréal, onde a gente tinha um grande problema de reuniões extremamente ineficientes, onde a gente percebeu que mesmo já só reduzir a duração das reuniões e introduzir um conceito de stand-up meeting, em vez de sentado, aumentou muito a eficiência. Então, o primeiro passo seria identificar as pequenas, digamos, portas de entrada, porque, de novo, se o líder disser, vamos fazer uma mega reestruturação, primeiro, todo mundo vai ficar com medo, as pessoas não vão entender qual o papel deles na nova organização, mas se a gente começa com pequenas coisas, aí a gente consegue introduzir isso e, na medida que trazer efeitos positivos, se espalhar mais. Então, se tivesse uma dica para quem tem grandes organizações e lidera elas, é começar pelo menor, pelo pequeno, e não só top-down, porque mesmo que o líder tenha isso em mente, acaba sendo que top-down ele é visto ainda assim como algo imposto. E aí eu acho que tem um impacto um pouco mais negativo. Obrigado, Sérgio. Posso fazer uma pergunta, então? Pode, claro, Boris, fica à vontade. Como é que você encara? Hoje, óbvio, a digitalização é modismo, né? Modismos vêm e desaparecem, né? Alguns anos atrás, era reengenharia, né? Reengenharia iria revolucionar as indústrias, empresas, e gerou um caos gigantesco e houve, obviamente, uma reversão completa do conceito, né? Só para dar um exemplo, não sei se o exemplo é feliz ou não, eu vejo um pouquinho Pão de Açúcar, né? Eles começaram a colocar aqueles terminais de autosserviço, né? Dentro de um supermercado, que não é um supermercado, é um supermercado, eu diria, de elite, os custos não são baixos, né? Então, você está fazendo com que o cliente, ele se auto... Né? É verdade, para algumas pessoas que estão mais acostumadas com a tecnologia, traz mais rapidez no serviço, né? Por outro lado, eles reduziram o número de atendentes, né? Então, as pessoas que estão acostumadas com aquela coisa mais tradicional, de repente se vieram com filas maiores. Ou seja, foca-se muito, às vezes, no corte de custos, corte de pessoas, né? Aperfeiçoamento de processos, muitas vezes esquecendo o cliente. Fala um pouquinho, porque a digitalização é moda, né? Mas muitas vezes, se mal aplicada, pode fazer o processo oposto, né? Então, o que é a tua experiência nesse sentido? Concordo total, Boris. E me lembrou de uma frase muito interessante que o fundador do Instagram, ele falou numa entrevista ao New York Times, o Kevin Systrom. Ele falou, estamos em uma fase pré-newtoniana da digitalização.
Ou seja, a criamos, sabemos que ela existe, mas nós não ainda entendemos quais são as regras que a governam. É igual, né, antes do Newton descobrir as leis da gravidade, a maçã simplesmente ia, mas ainda na digitalização, eu acho que a gente está até num ponto de inflexão onde provavelmente a gente vai ver mais pessoas desconectadas das redes sociais, elas poluíram muito, digamos, a nossa informação e meio que nosso cérebro, assim como há cada vez mais exemplos de digitalização como modismo, que é justamente aquele problema que eu comentei anteriormente. As empresas encaram transformação digital, muitas delas, como uma obrigação de introduzir tecnologias digitais e muitas vezes para reduzir custos e não entendem que muitas vezes digitalização é simplificação, muitas vezes digitalização é geração de valor onde não tem, e muitas vezes digitalização não é necessariamente, não tem a tecnologia como fim, mas é como meio. E eu acho que o grande erro por exemplo, ou, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, aplicativos que companhias tradicionais lançam e ninguém usa, porque eles simplesmente não foram feitos para, digamos, o usuário, o cliente entender bem. Então, eu acho que a digitalização é extremamente poderosa quando ela é utilizada em prol do cliente. Se é só para podermos aprimorar nosso produto, 90% provavelmente vai ser destinado ao fracasso e só atrapalha, porque é algo que a gente pode ter, é um modismo, e aí então a gente incorpora e diz, opa, me digitalizei. Mas às vezes, assim como aconteceu na L'Oréal, a gente lançou um portal de e-learning super complexo, super sofisticado para cabeleireiros, e ninguém usava porque você tinha que fazer um cadastro de 2.000 itens e eles preferiam ver o vídeo de corte de cabelo no YouTube. Então, acho que você acertou muito no ponto, Boris. Eu acho que a gente vai ver um reentendimento assim, do papel do digital. Muito obrigado, Raquel. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Ótima pergunta. O próximo que levantou aqui a mão é Ranieri, por favor. Perfeito. André, parabéns. Você gosta de instigar bastante. Eu vou fazer uma colocação e uma pergunta, né? Por favor. O americano já está acostumado a fazer compras digitais nos catálogos da Sears há mais de 100 anos. Eles compravam até casa, né? Para nós brasileiros, é algo mais recente, mas aí você vê a capacidade de adaptação a uma nova realidade de compras online, né? Nós não tínhamos essa cultura de compras online, hoje já temos, inclusive por causa da pandemia. Mas eu queria colocar uma coisa que eu ainda vejo, que é uma tendência muito estranha nesse momento. Desde a década de 90, o pagamento, os bônus, stock options dos CEOs, da década de 90, eu digo que é mais ou menos o boom do comércio eletrônico, da internet, do www, né? O salário, o pagamento dos CEOs está completamente desconectado com as receitas das empresas, né? Esse estudo foi feito nos Estados Unidos. Eu não sei dizer como é que é no Brasil, na Europa, em outros lugares, mas eu imagino que pode haver esse reflexo. Eu queria que você falasse, quer dizer, será que a pandemia vai colocar um pouquinho um freio de arrumação nesse alta lucratividade de um CEO que está desconectado à rentabilidade de uma empresa, né? E gerar um CEO, porque você mesmo falou que é uma coisa top-bottom, né? Então, é só essas duas, uma observação e uma pergunta para você. Excelente colocação, Ranieri. E, de fato, a gente está vendo um pouco disso, mas não muito ainda, no sentido que uma das coisas que algumas companhias fizeram ao enfrentar a crise foi de cortar os próprios bônus, enfim, para demonstrar, foram pouquíssimas que a fizeram e foram ainda menos aquelas que a fizeram de verdade e não como campanha de PR para poder parecer mais bonitinhos. Então, a gente tem que ver realmente aquelas com propósito com menos. Então, tem isso. Eu sei que, por exemplo, os executivos da Natura, eles foram entre os primeiros que se cortaram, mas ainda assim são pessoas que ganham muito dinheiro. Eu acho que a reflexão é justamente importante, até porque tem mais um paralelo. A mesma coisa acontece muito com a avaliação de startups, que também
não geram receita, mas elas não são lucrativas. E a gente viu a era dos unicórnios e tal. Só que, inclusive, essa já demonstrou que as avaliações estavam bem fora. A gente viu no caso do WeWork, mega unicórnio, depois estava chegando a fazer cotação na Bolsa de Valores, todo mundo ficou assustado e perderam, eu acho que mais de 2/3 da avaliação. E aí, até eu passei por uma startup que passou por isso, o Groupon. Trabalhei 3 anos no Groupon. Bombou e depois caiu. Então, ali onde a gente tem que entender a ciclicidade e entender que precisamos atrelar melhor os incentivos a, de fato, indicadores mais reais enfim, financeiros. E, às vezes, eu acho que a geração Z, os nascidos de 95 para frente, cobrarão ainda mais indicadores, às vezes, de sustentabilidade ou de apoio a causas. E aí você consegue ver, e não só atrelado a, de novo, lucros de curto prazo, e aí depois você vê empresas fracassando. Eu acho que vai acontecer. A crise talvez esteja fazendo refletir um pouco sobre isso, mas não muito ainda. Precisa ser mais. Ótimo. O próximo é Péricles e daí depois Vinícius. Perfeito. Boa noite, Andréa. Parabéns pela apresentação. Você passou um slide sobre um relatório da McKinsey dizendo que 30% das empresas que estão tendo sucesso na transformação digital. Eu queria saber qual é a sua visão sobre a comunicação unificada no sucesso, né, da transformação digital, e se você tem uma visão das comunicações unificadas aqui no Brasil, como é que está esse cenário? Perfeito, Péricles. Eu não sou um super expert desse assunto, mas o que eu percebo é o seguinte: um dos grandes problemas, de fato, da transformação digital é a comunicação dela, ainda mais para dentro. De novo, transformação digital ela é assustadora, porque a gente cresceu, né, com filmes de robôs, cyborgs e tudo isso, vendo sempre a tecnologia um pouco como ameaçadora e também vendo que, de fato, ela ameaça substituir muitos de nossos empregos por um certo aspecto. Tem um ou dois poréns. O primeiro na interpretação disso, e o motivo pelo qual eu acho que a comunicação disso é fundamental. O primeiro porém é que, ao longo das antigas revoluções industriais, a quantidade sempre foram substituídos empregos, porém foram gerados novos. Agora, o grande desafio desta transformação, dessa quarta revolução industrial, é quais serão os trabalhos gerados e terá suficiente tempo para as pessoas fazerem um reskilling para potencialmente se transformarem desde caixa de supermercado a um engenheiro de inteligência artificial na mesma carreira? Vai ser muito difícil. Então, essa é a mais desafiadora de todas, por isso as pessoas ficam com medo. Agora, a comunicação é chave, porque, afinal, este medo faz 3 grandes coisas no ser humano. Primeiro, ou a gente foge do medo, então as pessoas veem transformação digital, tenta evitar, 2, congelamos, e aí a pessoa nega a evidência, então se recusa a transformar, ou a gente reage e vê como podemos trabalhar de forma complementar. Tudo está na comunicação disso, porque a forma com que a gente posiciona uma transformação faz com que a pessoa reaja de forma diferente a este medo, que é inevitável. Mas, de novo, ver ela como aliada. Então, não saberia te dizer tanto sobre as tendências sobre a comunicação e quais melhores práticas, mas que com certeza ela é fundamental para poder reagir a este medo. Com certeza concordo total. Obrigado. Obrigado, Péricles. Estamos chegando ao fim, então vou dar a palavra para Vinícius para a última pergunta. Perfeito. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado, Tatiana, pelo convite. Em segundo lugar, eu queria aproveitar a oportunidade aqui de cumprimentar o Stefan, com quem eu tive bastante contato na época do CEAL. Faz muito tempo que eu não vejo. Olá, Stefan. Andréa, parabéns pela palestra, fantástica. E eu queria te fazer 2 perguntas, um pouco fora da caixa. Primeiro, eu fiquei curioso para saber a respeito desse quadro que tem aí atrás. Eu vi que são
Tem o símbolo do Tinder, né? Eu queria saber o significado dele. Foi você que pintou? Não, é de uma artista chamada Rafa Mon. Que legal que chamou a atenção. Eu escolhi mudar um pouco o meu fundo nesta palestra, que normalmente tenho aquela de livros mais tradicional. Eu disse, dessa vez vou com um fundo de Tinder, né? É uma pintura que nós encomendamos na época que eu estava no Tinder. Que legal, ele reconheceu. É um pavão com o símbolo do Tinder. É da Rafa Mon. Recomendo acompanhar ela é sensacional. Olha que beleza. E outra pergunta que eu queria fazer é o que você acha. Você falou bastante das pessoas, né? Da importância das pessoas e de utilizar a tecnologia para falar com os clientes e não simplesmente a tecnologia pela tecnologia, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de discutir um pouquinho esse assunto com a Tatiana, a gente falou um pouco sobre isso. O TikTok é uma rede social que tem se destacado muito e que essa geração Z aí está usando bastante, né? Eu estou lá um pouquinho para olhar, mas eu não sei muito o que fazer lá dentro e para aprender, né? Eu trabalho na área de mídias digitais também. Eu queria saber o que você acha do TikTok, do futuro do TikTok Ads e como é que as empresas vão fazer para usar o TikTok e por que você não está no TikTok? Perfeito, excelente pergunta, Vini. Eu sou, assim, tenho uma visão dupla sobre o TikTok. Por um lado, eu acho que ele veio para ficar. Ele não é uma moda, ele está realmente ameaçando o império do Zuckerberg, porque ele verdadeiramente tem um engajamento incrível. E eu, como consumidor, eu não sei você, mas eu tento não abrir ele porque eu fico viciado. E ele tem uma forma de viciar as pessoas de uma forma incrível. Então, nisso eles acertaram, conseguiram um monte enfim, mais de 1 bilhão de usuários ativos, enfim, avaliação de mais de 130 bilhões de dólares. Por um lado, tem isso. Por outro lado, o TikTok, por como ele é desenhado agora, é só lúdico. É difícil ainda você criar conteúdo interessante no TikTok para educação, por exemplo, e assim por diante. E ali onde eles estão se mobilizando. Para mim, por exemplo, hoje, dar pílulas sobre temas complexos, às vezes sofisticados ou de negócio, de 15 segundos, 30 segundos, até 1 minuto no TikTok, não fica bom o formato e as pessoas não se interessam. Se interessariam se eu fizesse uma dancinha, mas isso não agrega a meu perfil profissional como assim, de ninguém. Então, eu acho que eles perceberam isso e eles lançaram outras iniciativas, como o TikTok for Education, eles agora vão lançar o TikTok Ads e assim por diante. Então, acho que o TikTok veio para ficar, é preciso entender como estaremos nos novos formatos dele e, por enquanto, eu ainda não, eu diria que para quem cria conteúdo de business, não sei se é o TikTok o melhor, diria que não é preciso estar, mas eu diria que LinkedIn e podcast são os 2 canais que mais estão gerando uma repercussão positiva para mim e eu acho que é fundamental estarmos ali. Fantástico, Perfeito. muito obrigado. Tá? Obrigado. Andrea, depois você também divulga seu podcast, que eu falei que eu sou muito fã e eu escutei já todos os episódios, onde a Andrea analisa as frases dos grandes líderes. Você explica um pouco onde o pessoal pode encontrar você? Com certeza, está em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, chama Metanoia Lab, e é um podcast realmente, a cada episódio eu escolho um grande líder, pode ser o Steve Jobs, o Jeff Bezos, e assim por diante, e eu destrincho por 40 minutos as teorias com várias referências, aprendizados. Eu acho muito legal, sou suspeito, mas que bom, Tatiana, que você também gostou e espero que quem ouvir possa gostar também. É o Metanoia Lab em todas as plataformas. E a outra coisa que a gente gostaria de divulgar é o livro que a Andrea escreveu, de 6 competências de transformação digital. E a gente combinou que a gente vai presentear com 5 livros para as pessoas que fizessem perguntas. Então, Sérgio Costa, Boris Kranz Alves, Ranieri, Pericles e Vinícius, parabéns.
Depois vocês me passam uma mensagem com o endereço para a gente enviar para vocês. Mostra aí, Andréa. Sim, espero que gostem da leitura. E é uma pequena recompensa, de novo, ali na palestra falei um pouco sobre essa proatividade das perguntas. Autografado. Vamos fornecer autografado, vamos achar uma forma de autografar. Perfeito. Obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem da leitura e, de forma geral, queria agradecer muito por carinho em organizar o evento e pelo convite. Eu queria agradecer imensamente a Andréa pela palestra, que foi espetacular, e todo mundo pelo tempo, pelo prestígio. Eu gostaria, se Matias ou o senhor Stefan Schalley, que são presidentes da Slobras, se alguém quiser fechar o evento. Bogdan, queria falar alguma coisa? Bom, primeiro, André, muito obrigado, foi excelente essa palestra, né? Principalmente nesses tempos, a nossa empresa está passando por isso, por essas transformações agora, e eu sei que não é fácil, tem que sair um pouco de caixinha, né? Tem que mudar o mindset, né? Mas foi muito bom, muito obrigado, viu, e obrigado você, Tatiana, para trazer um palestrante assim desse nível, viu? Eu vou gastar meu esloveno, assim, o mínimo, vala, não sei se pronunciei bem, mas eu tive uma passagem ali e aí lembrei, pelo menos obrigado você dizer. Então, eu que fico, primeiro, Tatiana e Matias, parabéns por trazer a Andréa. Andréa, aprendi muito mesmo. Parabéns pela maneira e objetividade com exemplos, inclusive algumas pessoas. E quero também agradecer aos nossos amigos que participaram. Não sei, nós somos poucos, mas como bem distribuídos. Então, você tem o Janis Klebania, do Canadá, Estados Unidos, que é irmão da Rosanda, tem o de Bauru, tem de Minas Gerais, tem vários amigos do Rio de Janeiro, quer dizer, do Brasil inteiro que vieram e do exterior também participaram. Então, acho que aprendemos todos muito e agora esperamos o seguinte, Tatiana, que como isso é um processo extremamente dinâmico, como a Andréa falou com muita propriedade, né? Esse processo de transformação, que daqui a 6 meses nós novamente atualizamos o que aconteceu nesses 6 meses. Eu estou vendo que você está usando o copo da Gorênia, né? Tá? Que elegantemente a Gorênia não põe o nome, né? Mas põe a marca, que é assim, né? Então, que daqui a uns tempos a gente se reencontra e faz uma avaliação como que nós progredimos nessas mudanças todas que estão nos batendo todo dia, né? Nós estamos que nem marisco, né? E a transformação está que bate na gente, né? Não só a digital, como você me disse com muita propriedade, né? Todas as demais transformações, principalmente de nós mesmos, né? De nos adaptarmos aos tempos novos e levarmos com isso as conquistas tecnológicas. Parabéns, Andréa, e parabéns, Tatiana e Matias, pelo evento. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, ótimo final de semana. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.